nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Eu sou Marciele Scarton, conduzo mulheres como você a realizarem os seus objetivos com equilíbrio e leveza. Te convido a me acompanhar também pelo Instagram. É só me seguir por lá, @Marciele Scarton. Hoje eu tenho que começar te avisando para preparar o coração, porque a gente vai receber aqui a Gisele Martins da Cunha, com uma história muito inspiradora. Uma história que transborda felicidade, que transborda amor. Uma história que só a maternidade é capaz de proporcionar. Olá, Gisele, bem-vinda. Olá, Marciele, obrigada pelo convite. Fico muito feliz de ser escolhida para participar aqui contigo hoje. Eu quero agradecer, Gisele, inicialmente, por tu ter aceito o convite e por essa generosidade de compartilhar essa história tão linda conosco. A Gisele é natural de Porto Alegre, certo? Isso. E hoje reside em Veranópolis. Mora lá com a família dela, certo? Com o esposo e com a filha. E a Gisele está aqui em especial porque ela é mãe da Érica, que completa 15 anos no mês de agosto. Só que ela é mãe da Érica há apenas cerca de 4 anos. Gisele, conta pra gente o comecinho dessa história. Como que foi a decisão de adotar uma criança? Então, Marciele, na verdade, a gente entrou com o processo de adoção no mesmo momento que a gente pensou em ter um filho biologicamente, né? A gente já estava aí há alguns anos juntos, eu e o Alex, né? Mas a questão da adoção é uma questão que sempre veio muito forte em mim, quanto nele. Né? Então, eu sempre tive desde adolescente, essa impressão que eu teria um filho de coração. Né? Então, é uma questão, é muito da intuição. E o meu marido teve uma questão também da família dele, que os pais, quando ele era pequeno, pensaram em adotar, né, uma irmã para ele. No fim, o processo, eles não seguiram com o processo, mas ele ficou também com essa questão da adoção muito forte na história dele. E na época, então, a gente tentou engravidar, né, inclusive fomos até o processo de fertilização, mas antes do processo de fertilização, nós já entramos no processo da adoção. Então, foi concomitantemente. A gente sempre brincava que a gente queria ter um filho da barriga e um filho do coração. A fertilização não seguiu, mas a adoção a gente conseguiu concretizar. E conta um pouquinho para a gente sobre o perfil de criança que vocês buscavam e como que foi a modificação desse perfil no decorrer desse processo. Nós inicialmente, nosso perfil era criança de 2 a 6 anos, né? A gente escolheu não pegar bebê, né? A gente queria um pouquinho maiorzinho, até 6 anos. Meu marido sabe como é que é, né? As meninas são sempre grudadas no pai. Então, meu marido tem uma família muito grande de homens, né? De irmãos. Então, ele sempre quis ter uma filha, né? Uma menina. Então, o nosso perfil inicial podia ser 2 irmãos, mas que tivesse uma menina. Mas era de 2 a 6, 7 anos, que é a idade do início da idade escolar. Nós ficamos nessa fila mais ou menos 2 anos com esse perfil, fizemos todo o processo de fertilização, não seguiu, né? Não foi possível fazer com a fertilização, e nós participávamos da ONG DNA da Alma, né? Que é de Farroupilha, né? Até recomendo para quem, né, está pensando em adotar, em ter um acompanhamento dentro de uma entidade como essa, né? Que traz informações e um acompanhamento, né, um acolhimento para novos pais que querem adotar, que não conhecem muito, né, esse novo formato de família, né, e era o nosso caso. A gente começou a participar do DNA da Alma. E eles, como Farroupilha tem um lar, né, um lar de crianças, eles fazem um café da manhã no final do ano, né,
pessoal, então, que acompanha na ONG, né, para conhecer as crianças, conhecer como é que é o sistema de acolhimento e conversar com outros pais, né, então vão pais que já adotaram, vão outros profissionais também, e eles fazem um momento, né, mais social que a gente possa conhecer também. Eu e meu marido fomos, então, nesse lar, para conhecer, né, nesse café, e conhecemos toda a estrutura e tudo mais, e depois nós ficamos ali no pátio, olhando as crianças brincando, né? E aí a gente viu uma rodinha, assim, de crianças, eram umas 4 crianças de mais ou menos 11, 12 anos jogando vôlei. Mas são crianças, né? Então, essa idade a gente fica meio com preconceito, porque são adolescentes, pré-adolescentes. Mas são crianças, estavam brincando, jogando vôlei como qualquer outra criança. E nós ficamos observando aquelas crianças brincando, e nós conversamos, né, assim, olha, a idade, né, muito próxima da nossa sobrinha. Tem uma sobrinha que ele é 1 ano mais velha que a Érica, né? Então, ela tá com 16 anos já. E a gente olha a idade que a gente conhece, é uma idade que a gente tem, né, uma aproximação, a gente tem um convívio, né, com ela, que é uma idade que ainda é infantil, né, é criança, mas que a gente já tem um entendimento, né, do dia a dia, de como tratar, das conversas, como é que funciona com essa idade, né? Então, a gente já tinha esse conhecimento. E aí nós ficamos com aquilo na cabeça, né? Eram crianças de 12, 11, 12 anos, mas eram crianças. Nós ficamos com isso, conversamos, né, por algum tempo, e aí em dezembro, isso foi mais ou menos em outubro, em dezembro nós fomos no fórum alterar, então, o perfil da criança que nós estávamos buscando. Então, nós ampliamos a idade até 12 anos, mantivemos o perfil de, poderiam ser 2 irmãos, né, mas que tivesse uma menina e que fosse até 12 anos. Então, essa foi quando a gente deu um clique, assim, que, nossa, né, por que tem que ser uma criança tão pequenininha? Então, a gente fez essa mudança de perfil. E como que foi a aceitação da família diante dessa mudança? Foi bem aceita? Teve algum comentário negativo, sei lá, por ser uma criança de Eu maior tive, assim, idade? eu tive um comentário de uma prima, assim, nossa, mas grande, né? 12 anos, mas você vai pegar uma criança grande, uma adolescente. Uma pessoa só que falou, que pelo menos externalizou para nós, né? Mas a nossa família próxima, os nossos pais, os nossos irmãos, foi super tranquilo, né? Já vinham nesse processo há alguns anos, né? Então a alteração da idade não foi nenhum problema, nenhum empecilho. Foi bem aceito, assim, dentro os nossos familiares mais próximos, foi super tranquilo, assim, eles já vinham nesse processo com a gente, né? Então foi bem tranquilo. E como que foi o momento do encontro? Aquele momento que vocês tiveram certeza que a Érica era filha de vocês. Eu tenho que sempre contar essa história, porque isso começou muito antes da gente conhecer ela. Ainda quando nós estávamos com o perfil com uma criança menor, nós entramos através do DNA da Alma, né? Eles têm um WhatsApp, um grupo de WhatsApp para pais que já estão na fila de adoção, já estão cadastrados junto, né, aos fóruns, que eles divulgam algumas crianças, né? Os juízes autorizam a divulgação de algumas crianças. Geralmente, aqueles perfis são mais difíceis de adotar, né? Crianças com mais idade, para eles, adoção tardia a partir dos 6, 7 anos. É até chocante, né? Uma criança de 6, 7 anos já ser considerada uma adoção tardia. Então, crianças com mais idade, grupos de irmãos, crianças com alguma deficiência física ou mental, né? Ou alguma doença, principalmente doenças, né? Que são mais complicadas, são mais difíceis da adoção, né? É um perfil bem complicado, assim, para conseguir né, futuros pais queiram esse perfil. Então, eles divulgam essas crianças. E a gente entra tava lá no grupo, e a gente, de vez em quando, eles divulgavam. As crianças são crianças do Brasil inteiro, né? Que todo o Brasil divulga ali. E eles colocaram, então, o perfil de uma menina, né? De 11 anos, e não era o nosso perfil. E meu marido foi lá e pediu mais informações sobre a menina. Eles mandaram no privado, mandaram fotos, um pouquinho mais sobre a história dela. A gente olhou a foto, que menina linda, tal, mas não era o nosso perfil. Então ficou ali guardado, ele não deletou aquelas fotos. E aí isso passou um tempo, a gente mudou o perfil, como eu comentei,
em janeiro nos ligaram, a gente mudou o perfil em dezembro, em janeiro nos ligaram do Fórum de Santa Cruz, e informando que tinha uma menina, né, contaram a história dela, e aí ficaram de mandar por e-mail, então, mais informações, fotos e tudo mais. E aí meu marido foi abrir o e-mail, eu não estava olhando direto na tela, mas eu estava ali perto dele, ele abriu o e-mail, ele não me mostrou a foto no e-mail, ele abriu o celular e apresentou aquela menina, a única menina que ele pediu mais informações e que não era o nosso perfil na época, era a mesma que chegou para nós através do fórum. Então, ali a gente tinha certeza que era ela. A gente nunca conversou assim, e se não desse certo, e se não for o perfil, e se não encaixasse, sabe? Então, a gente nunca a gente conversou sobre isso. A gente já foi decidido aí na cidade para conhecer ela, com a intenção de adotar ela, independente do que acontecesse. Mas isso a gente teve uma preparação, né, psicologicamente. Então, a gente foi preparado para todas as possibilidades, né, para todas as incompatibilidades que poderia ter, né, todas as dificuldades que a gente poderia ter na aproximação, no conhecimento, conhecer ela, nos aproximar e fazer o processo, né, de convivência. Então, a gente foi sabendo que era ela, mesmo sem conhecer ela pessoalmente. É importante a gente destacar que essa entidade é DNA da alma, certo? Isso. É referência, né, nesse suporte, nesse trabalho que é desenvolvido para proporcionar todo esse encontro de almas, né, que faz aí a menção também ao nome da entidade. Então, fica em Farroupilha essa entidade, e pessoas de todo o estado, de todo o Brasil, podem acessar o suporte dessa entidade, mesmo ela sendo de Farroupilha? Sim, eles, agora com a pandemia, eles não estão fazendo os encontros presenciais, né? Eles fizeram alguns encontros online também, e é uma entidade que eles trazem todo um suporte profissional também. Então, eram encontros mensais, né? Então, eles trazem advogado, trazem psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, outras famílias que adotaram para contar sua história, né, nos diversos formatos e possibilidades que pode acontecer numa adoção, né, então eles trazem esse suporte, né, então a gente é muito bem acolhido, pedir informações, a gente conversar com outros pais que adotaram, como é que foi o processo, porque cada processo é um processo, não existe, que nem a gente falei, assim, existem as possibilidades que poderiam acontecer no nosso processo, né? Mas a gente nunca saberia o que aconteceria. Então, a gente teve o suporte também da assistente social, né, do município, né, que fez todo a aproximação, né, com a Érica, mas o DNA da alma, assim, a gente sempre recomenda, né, quem está entrando, que quer adotar, que tem essa intenção, essa vontade, que busque, né, uma associação próxima para ter esse apoio, né, poder tirar informações, ver o que pode acontecer, ver com profissionais, né, tirar dúvidas. Então, isso é maravilhoso, assim, ter esse contato, né, esse apoio, esse acolhimento. E mesmo com esse trabalho, o Ministério envolvido para proporcionar esse momento, essa realização para vocês tiveram algum receio de se apegar e por algum motivo esse processo, esse sonho não ir adiante, ser interrompido? A gente teve um momento, assim, bem muito chocante, assim, para nós, porque o processo dela ainda estava em aberto. Então, a gente adotou a Érica com um processo de guarda provisória com fins de adoção. Tá? Então, existe todo um processo legal, né, que tem que ser seguido, né, para um processo de adoção, sempre lembrando, né, que a adoção é a última possibilidade disponível para uma criança ter uma família. Então, sempre a primeira opção é manter na sua família direta ou indireta, né, tios, avós, então sempre tentar manter dentro da sua família. No caso dela, existia um processo ainda em aberto, um período aberto para algum familiar ainda se manifestar.
né? Então, eles tentaram localizar alguns familiares, não conseguiram, e existia um prazo legal, né? Então, é algo que não tem como o juiz definir, não, nesse caso não vai ter. Então, existia esse prazo, a gente trouxe a Érica para casa com essa guarda provisória, mas existia, assim, um receio muito grande, assim, de que algum familiar pudesse aparecer para requerer a guarda dela, né? E aí a gente já estava no processo que era ela e a gente não iria devolver, né? Mas, claro, é uma questão legal mesmo. Foi o único momento, assim, porque nós fomos conhecer ela, com esse, como eu comentei, né? A gente já tinha certeza que era ela, mesmo não conhecendo pessoalmente. A gente foi conhecer ela, fez as aproximações, um período de convivência, né? A gente ficava o dia inteiro com ela, depois eu volvia para o lar, ela estava acolhida num lar, né? E aí a gente entregava ela no final da tarde, no outro dia pegava de novo, passeava, conversava, ia fazendo essa aproximação. Mas com a gente foi tudo muito rápido, assim, porque a gente tinha certeza que era ela, né? E aí, claro, existia esse retorno dela também, né? Que a assistente social vai fazendo esse trabalho com a criança, né? Se ela quer, se ela gostou daquelas pessoas, se ela se sentiu bem com aquela, né, no nosso caso, um casal, né, mas nem sempre é um casal, mas no nosso caso, né, se ela sentia bem com a gente e se ela realmente gostaria de ter uma outra família, né, como ela era uma criança de 11 anos na época, então eles têm essa conversa com a criança, né, do entendimento do que ela quer também, né, e ela confirmava que ela queria, assim, ir para uma família, e que tinha, né, gostado da gente também, então tudo deu certo, assim, era para ser. Não existe uma explicação, assim. Isso era o retorno inicial que eles informavam você sobre a intenção dela. E quando Uhum. ela disse para você que queria ser filha de vocês, como foi esse momento? É, ela nunca chegou a falar isso, assim, né, externalizou isso, né, nunca foi em palavras, né, mas um momento, assim, que foi incrível, assim, para nós, depois que se passou esse tempo do prazo legal, né, de algum familiar se manifestar, aí então chegou a documentação, né, do fórum, informando então que eles estavam liberando a questão da adoção, então que realmente ia se concretizar a adoção, né, então com a alteração da certidão de nascimento por nossos nomes e o cancelamento da certidão anterior, a gente conversou com ela. Naquele momento, ela até então ela não sabia que existia essa possibilidade de algum familiar ainda se manifestar, mas quando chegou essa documentação do juiz, que a gente foi lá definir o nome dela, o sobrenome, a gente até abriu para ela a opção dela, como ela tem dois nomes, se ela queria ficar só com o nome ou com os dois, ou mudar, ou até inclusive mudar o nome, né? Existe essa possibilidade também, no momento, né, como é criada uma certidão do zero, né, ela é cancelada anterior e criada uma nova, a gente abriu essa possibilidade, como ela era grande, né, abrimos essa possibilidade se ela queria também trocar o nome. Não foi o caso, né, ela se manteve. E aí a gente explicou para ela, né, que agora, a partir daquele momento, a certidão ia ser mudado o nome, com os nossos sobrenomes, que estaria o nome, a mãe Gisele, o pai o Alex, o nome dos avós e tudo mais, e que nunca mais alguém poderia tirar ela, né, da nossa família, que ela era nossa filha, decoração, de papel assinado, e que ela nunca mais sairia da nossa família. Aí se definiu, assim, ela ficou muito feliz, ela dava cambalhota no sofá, sabe? Ela a gente não conseguia explicar para ela, porque ela estava muito feliz, assim, sabe? E ela entendeu que ninguém mais ia tirar ela dali, sabe? Então, isso já tinha se passado mais ou menos 6, 7 meses que ela estava com a gente. Então, ela nem sabia essa possibilidade, né, de que ela ainda poderia ir para a família, né, extensiva. Mas ali ela percebeu que ela era nossa filha, a gente explicou para ela, até uma questão também que foi muito importante para nós, explicar para ela que a mãe dela e o pai dela foram muito importantes para nós também, os pais biológicos. Que se não fosse eles, ela não estaria com a gente, né? Então, ela tem esse entendimento, né? Nós temos essa compreensão, assim, e passar isso para ela, né? Que naquele momento a mãe dela criou ela enquanto pôde, e quando ela não pôde mais, ela
ela passou para nós, mas que lá desde o início, quando ela nasceu, ela estava prometida para nós, né? Então era um processo que ela precisou passar com a família biológica, mas que ela era nossa filha desde sempre. Então foi um processo assim que para nós foi muito importante, assim, sabe? E ela entender que aquela mãe biológica que ela teve, o pai biológico que ela teve, foram importantes, sim, né? Eles foram importantes, senão ela não estaria aqui. Então, para nós, assim, aquele momento que foi definido que ela não sairia mais da nossa família, foi, assim, a felicidade, assim, foi quando ela externalizou que ela estava feliz com a gente, né? Então, Ai, ali foi para nós, assim, não foi tem maravilhoso. como não se emocionar com essa história. E nem sempre a linguagem do amor, ela é verbal, né? Existem várias formas da gente perceber e da gente demonstrar esse amor. Com E ela certeza. chegou a comentar com vocês se ela acreditava ainda que ela seria adotada por ter 10 para 11 anos já, né? Ela tinha 11, ela foi para o lar com 8 e foi adotada por nós com 11 para 12 já, né? Alguns meses antes dela fazer 12 anos. Nunca perguntamos isso para ela, nunca, assim. O que a gente tinha na época que a gente fez a aproximação, que a assistente social perguntou para ela se ela gostaria de ter uma nova família, e ela tinha comentado que sim, né? Que Então ela bonito estava também. assim aberta. Achei bonito isso de vocês não perguntarem, né? Porque para vocês ela era uma criança que poderia ser adotada, enquanto que ou para outras pessoas isso é um impedimento. Então, ao nos contar isso, para nós fica nítido o quanto para vocês não existia qualquer impedimento, não existia qualquer condição para vocês receberem, acolherem essa filha como sendo, né, filha de vocês, como é atualmente. E eu fico imaginando, assim, a felicidade que é, a realização que é essa família de vocês, né? Que é uma família completa, quer dizer, quase completa, porque vamos contar para o pessoal os planos da sequência também. Sim, na verdade, então, assim, a gente conversa sobre a possibilidade de ela ter um irmão, né, de a gente adotar um menino dessa vez. A gente está conversando ainda, né, porque ela está com a gente há quase 4 anos, né, 4 anos agora, e a gente demanda, né, ela demanda, ainda mais, né, essa questão realmente de se encaixar, né, então a gente imagina que são 3 famílias que se juntaram, né, eu, meu marido e ela. Então, são 3 formas, né, que a gente teve que reinventar uma nova família, juntando nós 3. Então, a gente, ela demanda, né, como qualquer criança demanda, né, então a gente sempre, como qualquer mãe, quero dar o melhor, né, tudo que a gente puder para os nossos filhos, mas a gente pensa, assim, acho que ser filha única não... Ah, eu não sei. Eu tenho irmãos, então eu não consigo me imaginar se eu fosse filha única. O meu marido tem irmãos. Os primos da Érica são filhos únicos, né? Mas que não tem tanta ligação, como eles moram em Canoas, a gente mora aqui, não tem essa ligação tão íntima, né? Como primos irmãos, né? Eles são primos, mas não tem tanta intimidade. Então a gente pensa assim, né? É uma conversa assim que a gente está fazendo devagarzinho, mas existe a possibilidade, sim. É amor que não acaba mais e vocês têm que dar vazão aí para esse amor de alguma forma. Ah, de alguma forma, mas é muito bom, assim, sabe? Muita gente nos pergunta, assim, conhecidos, que sabe que a gente adotou, que pedem informações, como é que foi, como é que é esse processo, né? Então, para nós, assim, a gente se sente muito feliz quando as pessoas nos perguntam e com a intenção de adotar, né? E Que existe essa possibilidade. a partir da tua experiência, o que tu diria que é fundamental para adotar uma criança? Eu acho que é o querer, independente do que aconteça, e tu conseguir e ter uma família que acolha também. Para nós foi fundamental, assim, a gente tem pais, né,
que receberam super bem ela, é a neta querida, sabe? Tudo é igual com os outros primos. Então, assim, depois, assim, a minha família extensiva, né? Tios, primos, né? Então, assim, é uma coisa, assim, que tu acolhe, sabe? Tu se sente... é família, não adianta, não existe uma palavra, né? É família mesmo, é todo mundo junto, recebendo né, a criança que está vindo, independente de como ela é, que idade que ela tem, se não é da tua barriga, né? Então, não importa, é mais um familiar, né? É mais um filho, é mais um neto, é mais um primo, e então, assim, é o querer, né? É o se informar, né? Que nem eu coloquei, é estar preparado para todas as possibilidades. Eu acho que para nós foi muito tranquilo, porque nós estávamos preparados assim para possibilidades assim de ser muito difícil, de ser muito complicado, de ter uma convivência complicada, de conseguir fazer essa ligação, sabe? Que ia ser muito demorado. Mas, que nem eu falo, cada caso é um caso. Então, é estar preparado, buscar, né, informações, querer e ter a família junto. Então, ir conversando isso com a família, né? Isso acho que é muito importante, tu saber que tem com quem contar, né? E isso é muito importante. Nós estamos no mês de maio, Gisele. Então, para encerrar, eu queria ouvir de ti, que é uma mãe tão especial, o que significa ser mãe? Ai, gente, é uma pergunta tão difícil que é difícil de falar, né? Mas eu acho que eu não sei, eu acho que é teu futuro, assim, sabe? É tu deixar um pedacinho de ti e tu fazer parte de uma outra pessoa e tu saber que aquela pessoa vai para frente, sabe? Que tu tá colocando no mundo, assim. Todo mundo pensa na mãe de acolher, né? Eu penso em ter uma pessoa que vai voar, que vai se dar bem, que vai ser feliz, sabe? Dentro das condições que a gente deu. E dentro da tua realização feminina, o que esse papel significa? Eu acho que assim, é uma realização, sabe? De ter uma pessoa, uma companheira, no meu caso, sabe? De uma casa cheia. Eu acho assim, a casa cheia é algo que fascina, sabe? Porque a gente ganhou uma filha, a gente ganhou as amigas da filha, a gente ganhou os amigos, pais, né? Os pais das amigas. Então a gente ganhou uma rede, sabe? Junto com ela vem uma rede, assim, né? Então, eu me sinto ótima, assim, de ter tudo isso, sabe? De uma ação que para nós foi tudo tão normal, sabe? Eu não sei explicar. Para nós foi muito normal. Era um processo normal, né? E vem tudo isso junto, assim, sabe? Não tem Ai, explicação, Gisele, é maravilhoso. maravilhoso. Eu estou aqui com meu coração preenchido, com um sorriso que não acaba mais, aqui fascinada com essa história de vocês. Eu digo coração não é nem preenchido, o coração está transbordando. E eu te agradeço muito por ter compartilhado essa história conosco. Eu tenho certeza que as mulheres que me acompanham por aqui vão se emocionar com certeza com essa história e talvez algumas ou muitas se inspirem, né, em trilhar esse mesmo caminho que vocês trilharam. Vale a pena. Eu digo assim que vale a pena. Vale a pena, sim. Uma história de amor sem rótulos, de amor sem condições. Que a gente possa aprender com essa história e sermos mais abertas para a felicidade, para o amor e para essas questões tão naturais, deixar que elas sejam naturais na nossa vida. Essas questões, esses encontros, essas questões que muitas vezes não têm explicação, né? A gente tem que simplesmente acolher, aceitar e aproveitar esses presentes que a vida nos proporciona. Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje e possam seguir aí com o coração de vocês acalentado com essa história. Nos vemos na próxima semana. Até lá!